Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedora e torcedor do Orlando Magic. Eu sou o Wagner e esse é o episódio número 22 do Madcast Brasil, o primeiro podcast 100% em português sobre o nosso querido Orlando Magic. Sejam todos muitíssimo bem-vindos e seja muito bem-vindo você também, meu parceiro, meu amigo Luiz Fernando Filho. Foi uma semana difícil, mais uma, né, pro Magic? Mais um, a gente já tá se acostumando. Na verdade, a gente já tá calejado de semana ruim do Magic, né? Então, as últimas rodadas aí, a gente teve 5 derrotas e uma vitória nos últimos 6 jogos. Então, a situação tá um pouco complicada. Ainda teve lesão aí de outro jogador importante do time. Então, seguimos, né, amigo? Seguimos firme e forte. Seguimos. A gente até brincou aqui em off, né? A gente talvez não fosse a favor do tanque, mas o tanque veio e atropelou, passou por cima do Magic e da gente também, né, Luiz? Exatamente, olha, ele passou o rolo compressor mesmo, porque quando a gente viu já tá numa situação que é difícil pensar em playoffs ainda, né, nessa situação que tá aí. A gente querendo ou não o tank quis a gente, né, essa temporada, essa é a verdade. Exatamente. Não basta você não querer, se ele te quer, meu amigo, esquece, te atropela, passa por Exatamente. cima. Bom, vamos começar aqui nosso 22º programa, Luiz. Vamos passar rapidinho os resultados da semana. Lembrando que a gente está gravando hoje num domingo, porque a gente resolveu esperar essa rodada terminar, né, no sábado, para gravar no domingo, porque o próximo jogo é só quarta-feira. A gente vai falar sobre os próximos jogos no fim do programa, mas é por isso que a gente não soltou o programa na sexta, para esperar passarem os jogos de sexta e sábado, a rodada dupla, para gravar hoje mais atualizado e com mais tempo entre o próximo jogo. O Magic jogou 4 vezes na última semana, 2 contra Toronto e 2 contra Chicago. No primeiro jogo, dia 31 de janeiro, perdeu do Toronto 115-102. Aí na terça-feira, dia 2 de fevereiro, perdeu do Toronto 123-108. Na sexta, dia 5 de fevereiro, ganhou do Chicago 123-119. E no sábado, perdeu do Chicago 118-92. A gente acertou, né, Luiz? A gente tinha chutado 1-3, né, no episódio passado. Pois é. Com um leve otimismo podia ser 2-2, mas a ideia era por aí, 3. O pior é que teve no meio desses 3 aí, dessas 3 derrotas, teve alguns jogos complicados, indigestos, eu diria, né? E a gente ainda perdeu o Aaron Gordon machucado, vai ficar de 4 a 6 semanas fora, né? Então, Exatamente. mais uma ausência, mais um fator pra gente abraçar o tanque e ir em busca de uma escolha mais alta no draft aí, mais vantajosa. É importante também, né, falar, Wagner, eu sei que não é o podcast do Toronto Raptors aqui, mas tem jogadores que realmente você cria um ranço, alguns merecidamente, outros não tão merecidamente assim, mas o Kyle Lowry, ele tá conseguindo uma proeza de ser um cara que eu posso dizer assim que tá me incomodando bastante ele, sabe? E eu Xarope. dificilmente eu tenho um incômodo com algum jogador, eu acho que faz parte do jogo algumas coisas, mas você vê que existe uma maldade ali já até foi levantado por algumas pessoas do Magic, algumas pessoas que comentam sobre o Magic lá nos Estados Unidos. Outras partidas que o Kyle Lowry foi maldoso realmente. E novamente ele está envolvido aí num problema com o Aaron Gordon. O Aaron Gordon até revidou ali, né? Revidou. Deu um baita empurrão nele ali, mas novamente o Kyle Lowry está envolvido com alguma lesão do Aaron Gordon ali no meio. E é complicado, né, Wagner? É complicado numa liga onde se preza pelos jogadores estarem saudáveis. Não, aquela liga dos anos 90 não existe mais, né? Assim, não acabou aquilo, né? Então, Os Bad Boys. exatamente, eu acho que o Kyle Lowry é um daqueles caras que a gente tem que fazer uma menção rapidamente aqui como complicado até, né? Assim, é um cara maldoso, um jogador maldoso. Ele tirou o Aaron Gordon dos playoffs, né, na bolha, com uma falta totalmente desnecessária. E aí o Aaron Gordon foi dar o troco nele, depois eles se estranharam de novo e o Aaron Gordon acabou torcendo o tornozelo num outro lance não relacionado, mas teve tretas, né? Mas vamos lá, né, Luiz? Vamos falar de coisas melhores, né? Vamos falar, eu queria destacar aqui uma atuação nesses jogos, que foi
Nikola Vucevic contra o Chicago Bulls, né? Na vitória, no jogo que o Magic ganhou, de 123 a 119, o Vucevic fez 43 pontos, foi o recorde da carreira, pegou 19 rebotes e ainda deu 4 assistências. Ele até entrou num grupinho seletivo lá com o Shaq Dwight, com jogos de 40 pontos e mais de 15 rebotes, se eu não me engano. O Shaq até fez um post lá exaltando o Vucevic, dando boas-vindas para ele nesse seleto grupo. Foi o jogo de All-Star, né, Luiz? Esse jogo do Vucevic foi um jogo para ele, como se diz em inglês, né, a expressão, foi um statement, né, para ele mostrar que ele é um jogador nível All-Star nessa temporada. A gente já comentou aqui no podcast algumas vezes que esse ano dele está sendo melhor do que o ano que ele foi All-Star. Então, no dia do jogo eu vi uma postagem falando que entre os 10 primeiros ali do leste, no lado do que o Vucevic pode ser votado, né? Ele não estava lá entre os 10 primeiros. Então foi um pouco, eu acho, assim, me surpreendeu muito, né? Por mais que seja uma votação popular e tudo, eu acho que o Vucevic, ele merecia estar ali entre os 10 primeiros, pelo menos, entrar num debate, porque ele vem jogando realmente no alto nível, vem jogando num nível diferenciado. Eu acho que vai ser uma perda enorme para o All-Star Game aí que vai ter, né? Confirmou aí que vai ter. Em Atlanta. Em Atlanta, o Vucevic não jogar. Eu acho que, pelo que ele vem jogando esse ano, ele merece demais estar lá. Com certeza, e eu acho que ele não... Lembrando que a votação dos titulares, a votação do público, é mais um concurso de popularidade, né, do que de quem vem jogando bem mesmo. É quem arranja mais votos da torcida. Às vezes a gente vê o Taco Fall sendo bem votado, então tem esse lado mais de paixão. E o Magic realmente não é um time com uma grande torcida, não é um time que está em evidência, com muitos jogos sendo transmitidos, então eu acho até normal o Vucevic não aparecer nessa lista, mas eu acho que para quem define os reservas, né, os técnicos, eu acho que vai ser bem difícil deixar ele de fora. Então eu tô bem confiante aí que ele vai entrar como reserva do leste no All-Star Game, e por merecimento mesmo, né, não por votação popular. Só para destacar nesse jogo também, ele fez 43 pontos, chutou 29 bolas e converteu 17, 4 de 10 nas bolas de 3, pegou 19 rebotes, né? Foi por pouco ele não fez um jogo de 40 pontos e 20 rebotes. E o Magic ganhou, né? Ele carregou nas costas essa vitória aí, que algumas pessoas não gostaram, né? Pensando em tanque. Mas eu acho que é bom de vez em quando ganhar pra dar uma aquecidinha no coração também, né? Porque só perder também não tem torcedor que aguente. Não tem, é difícil. Bom, esses foram os jogos da semana. Como a gente falou no episódio da semana passada, foi uma vitória e 3 derrotas. O Luiz acertou aí, cravou. Eu ainda tinha esperança de um 2-2, mas lembrando que nesse segundo jogo contra Chicago, foi um back-to-back, os dois jogos em Orlando, o Fournier não jogou o segundo jogo, que o Magic perdeu de 118 a 92, então mais um desfalque aí, acho que dá para justificar essa derrota nisso, porque o Magic jogou contra Chicago no dia anterior e ganhou, foi um jogo parelho, mas ganhou, e aí sem o Fournier não aguentou no segundo jogo. Mas vamos para nossa pauta, né, Luiz? Que hoje o assunto tá quente. É a bola que tá quicando aí no Magic. Tá todo mundo falando sobre o nosso querido Mohamed Bamba. O que você acha, Luiz? Ele teve ele jogou 12 minutos contra Chicago, né? Fez 14 pontos, pegou 7 rebotes, deu toco, assistência. Então, acho que ele finalmente mostrou, né? Ele teve mais minutos, né? Jogou 12 minutos, não vinha jogando tanto, a média dele na temporada vinha sendo de 6 minutos. Mas eu acho que agora tá difícil pro Clifford não dar minutos para ele, né? Até por todo o cenário que o Magic tá envolvido nessa temporada. Pois é, a gente estava comentando também em off aqui que o Mo Bamba, ele pode não ter muito tempo de quadra, agora tempo em podcast ele compensa, né? Porque tanto aqui como nos podcasts do Magic lá de fora, o Mo Bamba é sempre pauta, com o Josh Robbins também, do The Athletic, o Mo Bamba é sempre pauta, então tá todo mundo querendo ainda, ansioso para ver esse investimento que o Magic fez no draft começar a render, né? Essa aqui eu acho que é o grande ponto. Quem tem
quem ainda confia que o Mo Bamba pode fazer essa transição e ser um grande jogador na NBA, tem um prato cheio aí nessa partida contra o Bulls, né? Assim, o cara teve 12 minutos de quadra e ele foi o terceiro maior pontuador do time, só perdeu pro Bacon e pro Vucevic, que o Vucevic teve pouco mais de 24 minutos e o Dwayne Bacon teve mais de 30 minutos em quadra. E o Mo Bamba conseguiu produzir, com a metade do tempo do Vucevic, 14 pontos. Então, assim, isso sem falar nos rebotes, enfim, foi um cara... Ele deu 3 tocos nesse jogo deu também. 3 tocos também, então foi um baita jogo dele. Eu acho que para quem defende o Mo Bamba é um prato cheio para reclamar e pedir que o Clifford pare, entre aspas, de ser teimoso e dê mais tempo pro Mo Bamba em quadra. Mas tem uma outra linha que eu acho que eu tô um pouco mais nessa outra linha, que já tá tão pessimista com a questão Mo Bamba que fica com um pouco com os pés no chão de pensar se esse não foi um jogo atípico, vamos dizer assim, né, do Mo Bamba ter jogado muito bem e que ele realmente... É porque, assim, eu não consigo, diferente de outros torcedores do Magic que possam pensar isso, seja lá fora ou aqui no Brasil, eu não consigo pensar que o Clifford tá minando o jogador. Tá, eu acho que foi um investimento alto do Magic no draft. É um cara que se pensou no seu futuro. Eu não acho que o Clifford esteja botando o cara ali, escanteando o cara por qualquer motivo que seja. Eu acho que é um conjunto de fatores e talvez o Mo Bamba não esteja nos treinos dando o gás necessário para ter muito tempo de quadra, né? E acho que é isso que aconteceu. Eu acredito que tenha sido isso que aconteceu. O Clifford, no fim das contas, quer vencer os jogos, né? Então, se o Mo Bamba tá jogando melhor nos treinos do que o Burt, tem que pôr mais tempo o Mo Bamba em quadra, que não era o que estava acontecendo. Mas se tem uma temporada que eu acho que o Mo Bamba precisa ter tempo agora de quadra, que já tá caminhando a passos largos para ser uma temporada de um pouco de reconstrução do time, né? Acho que com as seguidas lesões, dificilmente o Magic agora vai ter realmente um espaço nos playoffs, a não ser que tenha uma arrancada incrível aí na reta final. Se tem um ano que precisa ter mais tempo do Bamba em quadra, é esse, né? Porque tem ausências no time, próximo ano vai voltar todo mundo, então não sei muito bem como que pode o Mo Bamba ter tempo ou não. É um outro cenário, o Magic provavelmente vai querer brigar pela 8ª vaga nos playoffs do próximo ano, tem um time no papel titular, pelo menos, que pode almejar isso, né? Então, é um ano do Mo Bamba tentar achar o seu espaço no Magic, tá? No fim da temporada passada, eu lembro que a gente comentou muito sobre isso, e eu achava que era um momento de transição ali do Burt não permanecer no Magic e o Mo Bamba ter esse espaço se fosse possível, mas é difícil ter essa segurança, né? E eu acho que o ponto primordial de tudo, o Mo Bamba precisa de tempo, porque o contrato dele já tá caminhando do meio pro fim. Então o Magic precisa ver qual é o futuro desse jogador no time. Não adianta renovar o contrato com ele sem saber que Mo Bamba a gente vai ter, né? Também não dá pra dar uma arriscada desse tamanho. Eu concordo com você, Luiz, e eu acho que a gente tem que dividir essa questão do Mo Bamba entre momentos. Quando a temporada começou, qual era a expectativa do Magic, mesmo sem o Isaac? Chegar nos playoffs. Então o time estava entrando em quadro para vencer os jogos, sabendo que brigaria por uma vaga nos playoffs, de repente até por uma 7ª posição. Enfim, a expectativa era positiva. A partir do momento que o Magic perde o Fultz e começa a perder, Fournier perde jogos, o Aaron Gordon agora machucado, a perspectiva mudou, né? O Magic não tem mais nenhuma aspiração de playoffs nessa temporada. Então, a partir desse momento, eu acho que esse jogo vira a favor do Bamba. Por quê? Nas 2 temporadas anteriores, o Bamba começou a temporada como reserva do Vucevic, como o primeiro pivô sair do banco. Ele teve esses minutos, teve esse tempo, teve essa confiança. Mas o que aconteceu? Ele se machucou, depois pegou Covid. Então, assim, fatores extra-quadra acabaram atrapalhando essa continuidade dele. E aí, quem entrou? O Burt. E o time foi para os playoffs com o Burt sendo reserva, com o Burt entregando, fazendo aquele trabalho sujo que a gente sempre elogia aqui, pegando rebote, brigando na defesa, fazendo ótimos bloqueios no ataque, pegando rebote ofensivo, se jogando na bola, enfim... jogando com intensidade, né? E isso se traduziu em vitórias e o Magic
foi para os playoffs com essa formação, né? Com o Vucevic de titular e o Burt ocupando esses minutos de reserva. Porém, agora, o Burt já está no teto dele, ele não tem mais muito para onde evoluir. Né? A gente não espera muito mais do Burt. É isso que ele entrega hoje. Não é ruim, é bom para um pivô reserva. Mas a gente tem o Mo Bamba, que foi uma sexta escolha, que o Magic fez um investimento alto no Mo Bamba. E até agora ele entregou pouquíssimo, por esses motivos que a gente já citou, pelas lesões, por todas as dificuldades. Ele teve aqueles problemas relativos à Covid, que a gente não sabe direito o que aconteceu. Ele acabou perdendo tempo nessa temporada também. Porém, quando ele ficou disponível, o Clifford continuou dando esses minutos para o Burt. E eu acho que por merecimento, porque o Burt fez por merecer. Além de entregar dentro das suas limitações, ele foi melhorando, ele está fazendo uma temporada melhor do que a anterior. Então, assim, quando você está buscando vencer, quando você está buscando uma vaga nos playoffs, eu acho que não justifica você tirar o cara que entregou bem, que fez um bom papel e ainda melhorou nessa temporada, para colocar outro que é uma incógnita. Que foi uma aposta alta, foi, mas é uma incógnita e não vem entregando. Porém, agora eu vejo que esse cenário mudou. Agora o Magic não briga por mais nada e tem uma sexta escolha encostada. E não faz sentido. Você tem que dar minutos pro Mo Bamba para ele jogar. E eu acho que esse primeiro passo que ele deu, fazendo esse bom jogo contra os Bulls em 12 minutos, 14 pontos, 7 rebotes, 3 tocos, uma assistência, 7 de 8 nos arremessos, eu acho que é um primeiro passo importante e eu acho que o Clifford não pode mais fazer vista grossa para o Mo Bamba depois desse jogo. Então, a minha expectativa é que o Bamba ganhe sim mais tempo de quadra e, a depender do desempenho dele, ganhe esses minutos do Burt e assuma essa posição de reserva do Vucevic, até para a gente poder ver onde ele pode chegar, né? Que hoje a gente não sabe, a gente não tem essa perspectiva muito clara de quem é o Mo Bamba, do que ele pode virar na NBA. Então, eu acho que agora a gente deve ver ele jogando mais, principalmente depois desse jogo, mas vou bancar o advogado do diabo aqui. Não esperem que o Mo Bamba faça esse tipo de jogo sempre, que ele entregue estatisticamente, jogue bem, acerte a maioria dos arremessos sempre. Ele é muito novo, ele é 3 meses mais velho que o Okiki, que está estreando na NBA agora. Então, assim, o Bamba ainda é um projeto, ainda é uma aposta pensando no futuro. Então, provavelmente ele vai oscilar, vai ter jogos bons? Vai ter jogos ruins? Vai também. E aí que entra, né? A gente não pode nem se empolgar tanto quando ele joga bem e nem execrar o cara quando ele joga mal, porque ele vai oscilar, mas eu acredito que agora, a partir de agora, o Clifford vai dar mais tempo para ele, tendo em vista que o Magic não briga mais por playoffs. Não sei se você concorda, Luiz. Não, concordo. Eu concordo. Assim, eu acho que é isso. A gente já bateu muito nessa tecla do Mo Bamba. Nós dois temos um posicionamento bem parecido quanto a isso. Acho que é um jogo importante para ele, até para ele começar a ganhar uma confiança. Hoje, esse jogo do Bulls aí contra o Bulls foi um primeiro passo para hoje o Mo Bamba tentar se estabelecer como uma opção de banco. Mas o Khem Birch vem jogando bem, vem tendo partidas boas. Então, eu acho que não há motivo hoje para você deixar o Khem Birch de fora para colocar o Mo Bamba. Tá? O Mo Bamba não tá pedindo passagem. O Mo Bamba teve um bom jogo. Agora, se o Mo Bamba tiver uma sequência de 3, 4, 5 jogos que ele entra e naquele pouco tempo ali que ele joga, ele consegue produzir bem, consegue produzir de um jeito que chama atenção, eu acho que o passo seguinte do Clifford é dar mais tempo para ele. E para dar mais tempo para ele, ele tem que tirar tempo do Burt, né? Ou tentar jogar de um jeito que os dois estejam juntos na quadra, não sei. Pensar alguma forma aí, mas o Mo Bamba fazer valer, ganhar mais tempo de quadra. Eu acho que não adianta você escancarar e dar a ele, toma 30 minutos aí e vê o que você faz. Não dá. 20 minutos também não dá. Talvez nem 15. Né, eu acho que é por aí mesmo. Talvez o Mo Bamba ganhando ali seus 10, 12 minutos de uma maneira constante, a depender do desempenho dele, para ver o que pode fazer com o futuro. É isso, eu acho que foi um passo, mas a estrada é longa ainda pro Mo Bamba. E ele tem muito a mostrar. E a gente, sinceramente, eu espero que ele consiga aproveitar esses minutos, que ele consiga recuperar essa posição de reserva do Vucevic e que ele consiga se estabelecer a carreira dele na NBA mesmo, porque até agora são muitas expectativas e pouca realidade. Luiz, aproveitando que a gente está falando do Mo Bamba, eu vou entregar um bastidor aqui. A gente estava gravando o podcast antes e
por problemas técnicos, perdemos nossa primeira gravação. E eu vou pular a pauta, não, vou alterar a ordem. Já que a gente está falando do Mobamba, vamos falar do Vucevic, que a Vamos. gente tem umas estatísticas interessantes. E até aproveitando que o Clifford falou com o Josh Robbins sobre o Mobamba, e ele justificou esse pouco tempo do Bamba dizendo que o Magic, a melhor posição do Magic em termos de elenco é a posição 5. Tem o Vucevic, um All-Star, tá jogando nível All-Star, e o Burt, que é um cara limitado tecnicamente, mas que vinha entregando e vem melhorando. E o Bamba tava atrás desses dois. E aí a gente vai falar do Vucevic, que eu vou até jogar aqui um bait, mas pra mim o Vucevic hoje é o melhor stretch 5 da NBA, o melhor pivô que aumenta a quadra, né? Abre as defesas com os seus chutes de 3 de toda a NBA. E aí eu vou recorrer às estatísticas. O Vucevic já nessa temporada fez 63 bolas de 3. É a 18ª melhor marca de toda a NBA, incluindo todos os jogadores. E não tem nenhum pivô perto dele, nenhum. O segundo pivô com mais bolas de 3 é o Kelly Olynyk, que não é um cincão, né? Ele é reserva lá no Miami, joga bem menos que o Vucevic e tá com 47 bolas de 3. O primeiro pivôzão mesmo, que joga mais, que fica mais próximo do Vucevic, é o Brook Lopes com 38. Então são 63 a 38, é quase o dobro. E além disso, o Vucevic está com um aproveitamento absurdo, né, de 42,3%. Eu fiz um levantamento aqui também. Ele é o 10º melhor aproveitamento da liga entre jogadores que chutam pelo menos 6 bolas de 3 por jogo. Isso é muito significativo. Ele está atrás só de caras como Steph Curry, Paul George, Joe Harris, Kyrie Irving, Terry Rozier, Bojan Bogdanovic. Então, assim, o Vucevic está numa temporada de elite mesmo, chutando de 3 pontos. Eu acho que essa é uma evolução muito importante, tanto para ele quanto para o Magic, né, Luiz? Muito, muito. E é como a gente já falou em outro programa, essa evolução nos 3 pontos foi bem interessante de ver do Vucevic, né? Esse ano a gente tá vendo um cara simplesmente matador aí. Ele é uma força do time nos 3 pontos. Ele talvez não, dá para dizer pelos números que o Vucevic hoje é a principal força do time nos 3 pontos. Né, a gente espera isso do Fournier, a gente espera isso do Terrence Ross, a gente vê o Cole Anthony fazendo também, mas hoje, até em termos de execução, o Vucevic tá sobrando. É como a gente falou no começo do programa, é uma temporada que se o Vucevic ficar de fora do All-Star é até um crime, eu acho, né? Porque o que ele é absurdo. É absurdo. É difícil você pedir mais do que isso de um pivô na liga. E um pivô que evoluiu em questões que dificulta demais a defesa, né? Então, assim, é um cara diferenciado. É um cara que a gente já falou aqui no podcast algumas vezes. Subvalorizado. Né? Eu vejo muito papo ainda rolando de vamos trocar o Vucevic para sei lá o que, fazer o que diabo que queira fazer. É impressionante. Eu entrei num debate hoje até com um torcedor lá dos Estados Unidos falando isso, né? Que era uma vassourada geral no Magic. Para que você vai trocar o seu jogador All-Star? O sentimento tem que ser o contrário. O sentimento tem que ser de montar um time ao redor desse jogador All-Star. Fazer um time sólido ao redor dele. Para fazer com que ele brilhe e não trocá-lo. O único cenário que eu vejo que o Magic poderia trocar o Vucevic se o Vucevic pedisse que, assim, eu acho que você concorda comigo nisso aí, né, Wagner? A gente já conversou. Se o Vucevic pedisse para ser trocado, era pro Magic falar, tudo bem, meu amigo, vamos trocar para onde você quer ir, vamos tentar resolver o que é melhor para você, porque depois de tudo que o Vucevic fez e faz pelo Magic, eu acho que é o mínimo você ter esse sentimento. É um negócio, claro, você ia querer tirar o melhor que podia, mas claro. Assim, o Magic tem que ter eu acho que o Vucevic vai entrar para a história e a minha torcida é que ele siga no Magic por mais tempo ainda, mas eu acho que ele merece entrar para a história ali junto com os grandes jogadores da história do time, todos os caras que a gente já sabe aí de cor que são os gigantes aí da história do Magic. Acho que o Vucevic merece esse espaço e me preocupa se ele não seja tão valorizado assim, porque ele pegou essa fase nebulosa aí, essa fase
complicada do Magic. Agora, esse ano, velho, não tem o que falar. O Vucevic, o Magic só não tá numa situação pior ainda ali de lanterna, porque o Vucevic tá jogando. Exatamente. Só para trazer mais informação sobre essa temporada incrível do Vucevic, ele tem mais bolas de 3 convertidas na temporada do que, eu fiz uma lista, Luka Doncic, Kevin Durant, James Harden, Kyle Lowry, Kyrie Irving, Danny Green, Jaylen Brown, Jason Tatum, Brandon Ingram, Trae Young, Jamal Murray, Bradley Beal. Então, assim, ele tá numa fase iluminadíssima, assim, e não é como se ele só estivesse chutando bem de 3, ele tá jogando bem em todos os aspectos, né, eu acho. Às vezes na defesa ele deixa um pouco a desejar, sim, mas analisando de um modo geral, assim, a temporada do Vucevic é um negócio fantástico, assustador, assim, eu sinceramente não vejo ele ficando de fora do All-Star Game em Atlanta. Vamos seguir, Luiz? Bora! Para nosso terceiro item da pauta, que foi um artigo que o Josh Robbins escreveu essa semana, falando sobre alguns jogadores do elenco, né? Primeiro ele falou do Isaac, falou como o Isaac está lidando bem com a recuperação, de uma maneira otimista e demonstrando muita vontade de trabalhar. Porém, o Isaac ainda não voltou a correr, ele tá focado agora em fortalecer a musculatura da perna antes, para aí sim poder voltar a correr e poder fazer treinos mais específicos. Mas eu acho que é uma notícia boa, né, Luiz? Porque é sempre difícil passar por uma lesão dessa. Eu nunca passei, mas a gente vê os jogadores passando por isso e o dia a dia para eles deve ser complicado. O Isaac até falou que para ele o mais difícil é ficar de fora dos jogos ali no banco e vendo os caras jogar e não poder ajudar. Mas eu acho que ele lida com isso de uma forma muito positiva e acho que isso é bom, né, para todo mundo. É bom, e isso é uma coisa que o Jonathan Isaac tem desde o primeiro dia da lesão, desde a bolha ali, quando ele se contundiu. Eu lembro que a gente comentou até no podcast aqui que era bem legal de ver essa positividade dele. E a cabeça para tudo na vida é essencial, né? Se você tá com a cabeça bem, se você não se deixa levar por uma onda de negatividade, tudo tende a melhorar, né? Tudo tende a fluir melhor. E com lesão não é diferente, né? A gente nunca teve uma lesão séria dessa, a gente nunca foi atleta profissional para entender o que o cara tá passando ali, mas a gente tem empatia por isso e sabe que tem tudo ali. A gente faz até uma ponte com o Fultz, que veio de lesão séria, teve problema também. A chance de você se perder um pouco ali e se deixar levar pelo pessimismo é alta, né? O Isaac, voltando de uma lesão, vai lá, se contunde de novo. Então, essa positividade, tanto para ele quanto para o Fultz, são muito importantes aí, porque o Magic realmente apostou e tá apostando no futuro com esses caras, e eu acho que se o Isaac estiver bem, se essa lesão for recuperada de uma forma boa, né, assim, com calma, não que na bolha não tenha sido, não tô dizendo isso, mas se nesse momento tudo for feito com muita calma, todo o fortalecimento que seja preciso para ele voltar na próxima temporada bem, a gente tem um potencial enorme aí nesse jogador, né, um cara que tem um futuro brilhante, um cara que pode ser, quem sabe, jogador defensivo da liga num futuro até próximo. É isso, é bom ver que ele tá trabalhando e animado para voltar na próxima temporada. O segundo jogador aí que o nossa, me fugiu, o Josh Robbins falou foi o Fournier. Ele exaltou o Fournier, né? Desde que ele voltou da lesão, estava com uma média aí de mais de 20 pontos, quase 6 assistências por jogo, com aproveitamento superior a 40% nas bolas de 3. E o Clifford destacou para ele que a importância do Fournier voltar e de como isso fortalece o banco, porque você tem o Dwayne Bacon e o Terrence Ross jogando juntos vindo do banco, então dá uma força ofensiva maior para o banco. Porém, o Fournier está no último ano de contrato, né, aqueles 17 milhões que ele recebe, vai ter que renovar nessa próxima temporada, e tem esse buchicho aí de que ele pode ser trocado, né, Luiz? Você vê o Fournier sendo trocado porque é aquele negócio, né? Um contrato expirando. Então, assim, o que o Magic conseguiria? Conseguiria uma escolha de draft, por acaso? Conseguiria trocar o Fournier com algum jovem que tá sem espaço em algum outro time? O que você vê? Você acha que o Fournier vai ser trocado? Você acha que o Magic deveria trocar ou deveria simplesmente deixar ele ir embora? Ou, de repente, tentar renovar por um valor mais baixo para a próxima temporada? Uma coisa nessa temporada que a gente viu
é que é ruim com ele, pior sem ele, né? Com o time que tá aí hoje. A gente conseguiu ver isso muito claro até, e especialmente para mim, que bato muito no Fournier, eu não tenho problema nenhum em falar isso. Antes de começar a temporada, que a gente conversou bastante sobre futuro, o que fazer, o que é que o Magic pode fazer, etc. Eu lembro que foi uma pauta que a gente falou algumas vezes e eu dei uma sugestão, um pensamento que eu tinha de que seria mais interessante trocar o Aaron Gordon e manter o Fournier naquela época, porque eu achava que o Magic era um time que poderia brigar pelos playoffs. O Aaron Gordon sendo trocado é um cara que ainda tem valor na liga, então provavelmente ia vir alguma coisa que ia agregar ao time do Magic para continuar essa briga pelos playoffs. E o Fournier poderia ser mantido aí no seu último ano de contrato até finalizar aí a caminhada do Magic rumo aos playoffs, que era o que eu pensava que o Magic ia conseguir fazer. Enfim, o ano está se mostrando outra coisa, né? Com as lesões, com os problemas, o time foi afundando. Tá bem nítido que o pensamento do Magic é aquele que o Wagner falou várias vezes aqui no podcast, de poder ser um ano de transição. Não é uma reconstrução, mas é um ano de uma mini reconstrução, vamos dizer assim. Alguns jogadores que já estão há muito tempo no time vão sair, novos jogadores vão chegar, seja do draft ou da free agency, mas o esqueleto do time vai ser mantido. Como esse cenário está assim do Magic hoje, eu acho que o caminho de trocar o Fournier seria interessante, porque o Fournier não é um cara que vai sozinho fazer com que o Magic vá para os playoffs, né? E acho que ele pode ter algum tipo de valor aí nesse draft, apesar do contrato expirando. Não vai ser muita coisa, tá? Mas pelo menos o Magic sai ganhando de um contrato que está encerrando. Então, dadas as circunstâncias do ano, eu acho que o melhor caminho seria realmente trocá-lo. Não acho e espero que isso não aconteça, que o Fournier tenha seu contrato renovado. Tá? Porque a gente teve... Você e muita gente, viu? Exatamente, porque a gente teve renovações aí do Isaac, do Fultz, a gente tem um contrato do Aaron Gordon rolando aí, não sei qual vai ser o destino do Aaron Gordon, a gente tem um contrato pesado do Vucevic, não dá pra dar um contrato pesado pro Fournier, né? Então, não, sem chance. Por mais que ele, eu acho que Terrence Ross ainda tem um tempinho de contrato, ele vai ficar, eu acho. Também poderia ser um jogador que o Magic poderia pensar depois, ver o que poderia ser feito com ele. Mas esse ano realmente eu acho que o Fournier poderia ser trocado sim, dadas as circunstâncias do ano. Eu concordo com você, Luiz. Eu assim, concordo quando você falou do Aaron Gordon ser o primeiro alvo de troca. Eu acho que o Magic deveria explorar mais a troca do Aaron Gordon do que a do Fournier até. Claro que uma não exclui a outra, mas eu priorizaria trocar o Aaron Gordon, pensando no futuro do time, no encaixe e no jogador que o Aaron Gordon é até hoje, né? Assim, claro que ele pode evoluir, claro que ele pode se encontrar em outro time, mas eu acho que diante das necessidades do Magic, eu tentaria trocar o Aaron Gordon antes do Fournier. E sobre o Fournier, se ele não for trocado e o contrato vencer, se eu fosse o Magic, eu tentaria uma renovação, por um valor muito mais amigável, talvez, sei lá, na casa dos 10 milhões, talvez, não sei. Mas aí acho que o Fournier ainda tem mercado e iria para outro lugar. Mas sei lá, eu tentaria, de repente, fazer essa oferta, trazer o Fournier do banco, de repente, enfim, fazer um ajuste nesse papel dele, porque a gente já viu que a gente tendo o Fournier como o segundo maior pontuador do time, infelizmente a gente não vai muito longe, porque acho que não dá para esperar tanto dele. É um jogador interessante, eu gosto do Fournier, acho que no papel certo ele tem tudo para render em times mais ajeitadinhos, mas realmente, ganhando 17 milhões por ano, e para ser o segundo cestinha do time, acho que realmente não dá mais, a gente já viu isso, ficou bem claro. Mas posso falar? Eu acho que se for depender do Magic, aí é um achismo meu, tá? E não é minha opinião, claro. Se for depender do Magic, eu acho que esse contrato do Fournier é renovado, a não ser que ele não queira. Eu acho que é um caminho... Por esse valor, você disse? Tentar fazer alguma coisa para manter o Fournier no time. Eu acho que o Magic seguiria essa linha. Eu acho que não, sabe por quê? Porque o Magic acabou de dar muita grana pro Fultz e pro Isaac. Então, por isso eu não vejo o Magic bancando mais 17 milhões no Fournier, por exemplo. Pois é, meu medo é esse, é tentar fazer algum ajuste para manter esse jogador que tem uma identidade com o time, tá há muito tempo.
Mas esse é um cara, junto com o Aaron Gordon, que eu acho que o Magic tem que seguir em frente, sabe? Pode, e digo mais, acho que o Fournier e o Aaron Gordon em outros times, a depender de onde forem, podem fazer um papel bem interessante na NBA. Isso pode dar um pouco de dor de cabeça para a torcida do Magic, né? De pensar, porra, esses caras podiam estar jogando bem no time. Mas são dois caras que eu acho que a troca serviria bem para ambos, tanto para o Magic quanto para o jogador. Também acho que os dois podem se beneficiar, tanto o Magic quanto o Gordon, os três na verdade, e o Fournier, né? E o último jogador que o Josh Robbins falou nesse artigo foi o Cole Anthony, né? Ele falou com o James Ennis e com o Terence Ross, e eles disseram que o Cole Anthony é muito exigente com ele mesmo, tem muita vontade de melhorar, ele se cobra muito quando ele erra, e o Ennis até falou que é difícil você encontrar novatos na NBA com esse espírito e que estão dispostos a ouvir os mais experientes, os caras, os veteranos. Então eu achei muito legal esse aspecto aí do Cole Anthony, porque eu acho que a gente dá pra ver, né, nas entrevistas, no jogo mesmo, tanto que ele é competitivo, né? E ele tem feito uma temporada muito boa. Eu peguei os números aqui de fevereiro, em 3 jogos em fevereiro, é uma amostra pequena, claro, mas ele tá com média de 14,7 pontos, 4,7 rebotes, 5,3 assistências, que é um número excelente, e chutando 44% para 3. Então, assim, é uma amostra pequena, como eu falei, repito, mas eu acho que o Cole Anthony tem mostrado uma evolução muito interessante e você até acha que ele vai brigar pelo novato do ano, né, Luiz? Pois é, rapaz. Eu há alguns programas aí atrás, eu tinha dito que eu queria que o Magic tentasse correr atrás de um armador titular para o Cole Anthony ter uma transição aí para a NBA com mais cautela, né, com mais calma, até porque tá bem claro ainda que o cenário do time é o Fultz de titular e o Cole Anthony no banco, né? Então eu particularmente não era muito adepto dele permanecer como titular, mas eu acho que ele tá tendo uma evolução tão bacana que hoje é difícil a gente pensar nesse cenário aí de vir alguém para tomar a titularidade. Eu acho que ele tá numa crescente, ele tá numa ascendente, e por isso, né, pelo tempo que ele tem de quadra, pela evolução que ele tá tendo, a tendência é só ele melhorar. Se a gente tá chegando no All-Star Break aí, ele tá jogando assim, a expectativa é que no final da temporada ele esteja muito à vontade jogando na NBA. Então, eu acho que naturalmente o Cole Anthony vai entrar no páreo aí entre os favoritos, entre os principais nomes. Se vai ganhar ou não, eu não sei, mas que vai estar entre os principais nomes ali, um top 3, eu diria, de candidatos a vencer o novato do ano. Para mim, eu acho que não tem questionamento aí, projetando o que vai ser o futuro do Cole Anthony. Eu, particularmente, estou muito satisfeito. Eu também concordo demais com você. Ele tá fazendo uma temporada muito boa, até diante das dificuldades que a gente já falou aqui outras vezes, né? Ele não teve pré-temporada, não teve Summer League, ele já foi draftado e foi jogado nos jogos valendo, né? Então, ver ele fazendo esse trabalho legal nessa primeira temporada atípica já é bem legal. Sobre o prêmio de novato do ano, eu acho que o LaMelo Ball tá disputando como favorito, ele virou titular recentemente em Charlotte agora. Tá fazendo uns jogos muito bons, então acho que vai ser difícil tirar o prêmio das mãos dele. Mas, cara, só do Cole Anthony estar sendo cotado ali entre os 5, entre os 3 candidatos, eu acho que já é uma vitória, tanto para ele quanto para o Magic, né? Afinal, o Magic selecionou ele na 15ª escolha do draft. Então, assim, é difícil você ver uma escolha tão alta brigar por prêmio de novato do ano. Então, acho que nesse quesito o Magic já ganhou, já tirou a sorte grande com o Cole Anthony. E aí o resto é ele evoluir e ver até onde ele pode chegar. Mas é isso, também estou muito animado com o nosso novato. Bom, Luiz, acho que é isso, né? O episódio dessa semana vai chegando ao fim. Vamos passar os jogos da próxima semana. Bora! O Magic vai jogar na quarta-feira, dia 10 de fevereiro, contra Portland. A gente vai ter aquela famosa viagem pelo Oeste, né? Que é sempre uma desgraça. Os jogos são tarde e E pra gente é derrota. ruim de acompanhar e são jogos difíceis. Quarta-feira, dia 10, o Magic enfrenta Portland, o jogo meia-noite, aqui horário de Brasília. Na sexta, enfrenta Golden State, horário meia-noite de Brasília também. No sábado, enfrenta o Sacramento Kings, também meia-noite. E no domingo, dia 14, enfrenta o Phoenix Suns, às 10 da noite, horário de Brasília. Então, 4 jogos duríssimos aí pro Magic fora de casa, na costa oeste, com horários, a gente espera
tuitar muito com vocês aí na madrugada. Mas jogos duros, né, Luiz? O que você prevê para essa sequência aí? Wagner, olha, eu vou te falar, eu tô esperando um 0-4 aí. Acho que não vamos. 0-4. Eu acho que não vamos ganhar. Mas isso é pensamento de tanque ou é o que você acha que vai acontecer Não, mesmo? o tanque, ele, como a gente falou no começo, o tanque passou por cima de mim aqui, que não quis nem saber. Eu que não queria tanque, agora vou ter que ficar esperando o que é que vai acontecer aí. São 4 times que estão no momento melhor, né? Assim, o Phoenix Suns ganhou 6 dos últimos 10, Portland ganhou 5 dos últimos 10, Golden State também, Sacramento ganhou 6 dos últimos 4, e o Magic, assim, só um time na NBA venceu... Mas peraí, Sacramento ganhou 6 dos últimos 4? Como é que funciona isso aí? Eu sou de humanos. Oh, não, 6 dos últimos 10, acontece, né? Errou! Mas assim, só um time na NBA hoje ganhou menos jogos do que o Orlando Magic. E assim, claro, um monte de time também teve 3 vitórias e 7 derrotas nos últimos 10 jogos, mas só o Detroit Pistons ganhou 2 partidas. Então o Magic tá num momento, num espiral negativo muito grande. Vai pegar times que o Phoenix Suns tá bem fixado ali, né, na briga pelos playoffs, e aí a gente tem Portland, a gente tem Golden State, o próprio Sacramento ali, brigando, tentando garantir o seu espaço nos playoffs aí da NBA. Então eu acho que o Magic tem tudo para sair um 0-4 aí. O Sacramento, o Magic já jogou com o Sacramento, perdeu, mas a gente até ficou chateado com aquela derrota, mas o Sacramento tá fazendo uma temporada bem digna, né? Tem ganhado jogos aí interessantes, o De'Aaron Fox tá fazendo uma temporada incrível também, o Harrison Barnes, um cara também que entrega ali com consistência no papel dele, então o Sacramento não é moleza não. E uma sequência boa, né? Chegou a pensar. Uma sequência de 3 vitórias. Tá muito bem. Eu acho que eu vou concordar com você, viu? Se a gente ganhar um jogo desses 4 aí, vai ser meio que um milagre. Pois Só se tiver muitos desfalques nos outros times, porque a gente não sabe se o Fournier vai jogar, né? Porque perdeu o último jogo com dor nas costas de novo. O Aaron Gordon não joga. Então a minha expectativa é assistir Cole Anthony e Chuma Okeke, ver o que vai acontecer com o Bamba, se ele vai ter minutos nesses jogos e como ele vai aproveitar esses minutos. Então acho que o foco agora do Magic nessa temporada é esse, né, Luiz? Pois é. Infelizmente. Infelizmente. Mas é pelo bem maior. O futuro vem aí. Temporada que vem promete ser melhor, o Magic voltar a brigar pelos playoffs. Pois é, rapaz, porque ficar tweetando derrota é difícil, hein? Tem jogo que é complicado. É triste, né? É ruim demais. Tem jogo que dói. Esse de Sacramento mesmo foi horrível, né? Realmente dá um desânimo. Mas é o que temos para essa temporada, infelizmente. Pois é. Bom, vamos lá então. Episódio 22 chegando ao fim. Valeu aí para todo mundo que ouviu. E se você não segue a gente no Twitter, segue a gente lá, @MadcastBrasil. A gente está sempre tweetando durante os jogos, durante a semana também, trazendo as notícias, repercutindo, trocando ideia, batendo papo em geral com todo mundo que torce pro Magic e segue a gente. Então, segue a gente lá, @MadcastBrasil. Dê RTs nos nossos podcasts, ajuda a espalhar. A gente sabe que são poucos torcedores do Magic, né? Mas somos poucos, mas somos unidos. Então, vamos se juntar aqui nesse podcast. Luiz, até semana que vem. Um abraço. Valeu, até a próxima. Go Magic.